Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Que bom que estamos juntos aí nessa noite de quinta-feira para mais um momento de edificação, de estudo da Palavra de Deus, de busca da orientação do Senhor para nutrir a nossa alma com o pão do céu. Nós vamos orar nesse momento e em seguida nós passaremos já para a nossa abordagem bíblica, ok? Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Tua presença, a Tua graça, a Tua bondade, agradecemos a Tua palavra diante de nós e pedimos em nome de Jesus que fale ao nosso coração, fale ao coração do Teu povo que está participando conosco através da rede social, fale, Senhor, ao meu coração, guie-nos pelo Teu Espírito e que a Tua palavra possa encontrar em nós lugar e nos transformar para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21 até o verso 26. Romanos, capítulo 3, de 21 a 26. Diz assim o texto: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Bem, nosso texto hoje é um texto conhecido, tem sentenças conhecidas, especialmente um versículo muito conhecido e citado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós vamos apropriar desse texto e vamos nos guiar pelo seguinte tema: o problema é seu. Será? Vamos ver se é seu só o problema ou se é meu também. Bem, em primeiro lugar, nós, de forma introdutória, precisamos nos situar aqui a algum contexto, a uma situação. Nós vivemos numa sociedade que é acostumada a lamuriar seus problemas e depositar em problemas sociais relacionados à vida pessoal, familiar, o status de problemas insolucionáveis, ou os maiores problemas que já tiveram. E se nós perguntarmos para as pessoas qual é o maior problema que você já teve ou que você tem, naturalmente vão citar problemas que comumente são apresentados, são disseminados, são levantados na sociedade, nas mídias e etc. Hoje, com o advento das redes sociais, nós vemos cada vez mais as pessoas deixando que seus corações sejam dissolvidos, dilacerados por questões relacionadas a esse mundo, pelo falta de reconhecimento por parte de outros, por causa do problema financeiro, por causa do problema relacional, dívidas, tantas outras, por causa de questão de trabalho, pressão de grupos, enfim, rejeição. Uma série de situações tem levado as pessoas a derramarem seus corações nas redes sociais e fica assim, bem claro, bem evidente onde as pessoas
colocam o entendimento de que ali estão os maiores problemas que alguém poderia viver, né? Mas a Bíblia nos dá um outro direcionamento com relação a isso. Neste contexto específico que estão vivendo, de doença, enfermidade, e é uma temática difícil na vida de muitas pessoas, nós podemos dizer claramente que o maior problema da humanidade não é a pobreza extrema que nós vemos em diversos lugares. Não é a falta de amor, não é a falta de recursos. O maior problema da humanidade não é a corrupção política. O maior problema da humanidade não são as doenças, não é o Covid-19 o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade se chama pecado. O pecado é o maior problema da humanidade. É um problema que assola todas as pessoas. É um problema que domina os corações. É este problema que gera, né, a insensatez, a insensibilidade, a falta de amor, a falta de empatia, a corrupção moral, ética, espiritual, né, em todos os níveis, o mau caratismo, o pavor, o medo de coisas menores, a soberba, né, a depressão por causa da falta de reconhecimento, as fragilidades emocionais, tudo isso é fruto do estado de pecado. Então, o pecado é o maior problema. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ele dá uma notícia alarmante. Ele fala e, sim, cai como uma bomba aos nossos ouvidos, porque para muitos isso pode parecer novidade. Mas não é. O pecado é o maior problema que o ser humano possui, com o qual deve lidar, né? Então, é importante que a gente frise ou tenha cuidado de não desenvolver uma vida falta de conhecimento a ponto de destinar nossos esforços, nossa atenção para tentar resolver os sintomas do problema ao invés de tratar o problema em si. Porque tratar o pecado é difícil. O pecado é tratado com submissão, com reconhecimento, com humilhação. Então tratá-lo é difícil. Então não adianta nós investirmos nosso tempo tratando os efeitos, os sintomas, ao invés de tratar a raiz. O autor aos Provérbios, o sábio, ele diz: de tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O salmista diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ele sabe que o pecado é o maior problema. E se ele não cuida da fonte das suas motivações, ele naturalmente vai gerar transtorno e derrota à sua carreira. Então, o pecado é o seu maior problema. O pecado é o meu maior problema. E Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, e esse trecho específico, essa perícope que nós pegamos aqui, ou parte da perícope que nós pegamos, nos traz alguns ensinamentos importantes que defende essa temática que nós propusemos. Né? O problema é seu, será? Bem, primeiro ensino que nós extraímos aqui, que o apóstolo Paulo apresenta para nós, é que todos possuem o mesmo problema. Não é meu ou seu. Veja o que diz o apóstolo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem distinção. Não há um grupo que é responsável por isso. O problema é de todos. Né? Com relação a muitas coisas, nós poderíamos culpar alguma classe, algum grupo. Com relação a muitas ações ou muitas situações que nós vivemos ou que respingam em nós, nós poderíamos dizer: o problema é seu, a responsabilidade é sua.
muitas situações que chegam ao nosso entorno e nós não queremos nos envolver, nós poderíamos de forma legítima, não que deva ser feito, mas de forma legítima dizer: o problema é seu, porque de fato o problema é da pessoa, mas não com relação ao pecado. O pecado é a única coisa que nós não podemos dizer que é só do outro, que só o outro possui. O pecado nos nivela por baixo, nos torna iguais aos olhos de Deus no que diz respeito à nossa falência, ao nosso problema. O pecado nos coloca no mesmo lugar caído. O pecado anula a nossa soberba no que diz respeito a, pelo menos alguém que tenha uma visão cristã vai entender nisso, aniquila a nossa soberba no que diz respeito à intenção, à tentativa, à inclinação de nos apresentar melhor do que o outro. E hoje, em um contexto em que as pessoas vão prestar culto a Deus mais para aparecer diante de Deus, para tentar impressioná-lo do que para adorá-lo de forma submissa, fica evidente que há uma falta de conhecimento do papel ou do efeito do pecado na vida do ser humano. O pecado nos coloca no mesmo nível. O pecado é um problema nosso. É isso que Paulo está dizendo. Todos pecaram. Não há distinção. O pecado é nosso. O pecado é sério e nós devemos tratá-lo com seriedade. Nós devemos olhar para ele com seriedade. O pecado é algo alarmante. O pecado é destruidor. A palavra de Deus diz que Deus abomina o pecado. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplá-lo. O pecado nos separa de Deus, provoca a sua ira, a sua rejeição. Portanto, nós não podemos negligenciar a seriedade com a qual devemos tratá-lo e subjugá-lo, segundo as Escrituras. Paulo escrevendo aos Colossenses, diz que nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem segundo Jesus Cristo, segundo Deus. Nós precisamos tratar o pecado de forma séria, porque o pecado é um problema nosso, seu e meu. Segundo o ensino que Paulo nos traz aqui, é que todos possuem a mesma necessidade. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos têm o mesmo problema e a mesma necessidade. O problema que iguala todo ser humano também revela uma necessidade comum do ser humano. O ser humano precisa de um salvador, de um redentor, de um resgatador. O ser humano precisa de ser tirado da condição de pecado, de queda, de morte, porque ele não pode sair de lá sozinho. É uma necessidade irremediável para o ser humano, para suas ações. Não há nada que o homem possa fazer que o tire da condição de pecador. Ele não pode pagar essa dívida. Ele não pode sair sozinho desse fosso. Os seus esforços são inúteis contra o pecado. É por isso que muitas pessoas sofrem caladas, sozinhas, até que eles são postos diante de Deus e ali eles rasgam o coração e são tratados e curados. Porque sozinhos eles não conseguem. Eles não podem lidar com isso porque
o pecado é uma questão forense, é uma questão judicial. O pecado anula a nossa própria justiça. Nós não temos justiça em nós que possa satisfazer a necessidade de justiça de Deus por causa do pecado cometido. Por isso nós precisamos de uma intervenção de outro, de alguém mais justo do que nós. O texto bíblico nos diz que o verso 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 22, o texto diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como nós recuperamos este relacionamento? Como nós saciamos a necessidade de voltar a nos relacionar com Deus? É uma necessidade comum. O pecado faz ecoar, revela ao homem que ele está afastado de Deus e precisa dessa reconciliação que somente o próprio Deus em Cristo, o Deus encarnado, pode proporcionar. Você não pode ir sozinho a Deus. Você não chegará lá. Seus esforços são inúteis e o que você tem para oferecer aumentará a ira de Deus ao invés de aplacá-la. Só há uma coisa que pode aplacar a ira de Deus de sobre o homem caído: a justiça de Cristo. E somente aquele que crê, no sentido de confiar nele e não na sua obra, de confiar na obra dele e não no seu mérito, é capaz de reconciliar-se com o seu Deus. Então a sua necessidade é a mesma da minha. E a nossa necessidade é de que alguém propicie, se coloque entre nós e Deus e pague a nossa dívida. Porque devemos. E não podemos pagar sozinhos. Então, Paulo nos ensina que o problema é de todos. Todos possuem o mesmo problema. E todos possuem a mesma necessidade. Mas o mesmo problema, o pecado, a mesma necessidade, a reconciliação. Mas Paulo nos ensina um terceiro princípio aqui. Que apesar de termos o mesmo problema e a mesma necessidade, temos que entender que só existe um caminho para que a necessidade gerada pelo problema possa ser resolvida ou saciada. Só existe um caminho. Ele diz no texto, todo o texto é respingado por isto, né? Ele diz ali, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo, ou ser justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós vemos aqui, amados irmãos, a apresentação da única maneira de resolver e sanar a nossa necessidade e resolver o nosso problema do pecado. A fé em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus, o justo e justificador. Somente a justiça de Cristo pode saciar a nossa necessidade, pode nos tirar da escravidão do pecado. Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala algo extraordinário com relação a essa obra de Cristo que somente ele poderia realizar. No capítulo 1, verso 13, ele diz:
porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja que a palavra resgate ali, a palavra militar, que dá a ideia de uma invasão. Ele invade o reduto inimigo, ele abre as portas da prisão, do calabouço, ele arranca o prisioneiro e leva-o para um lugar seguro, para viver debaixo de um senhorio amoroso e cheio de graça. Então, é isto que Paulo está dizendo aqui também. Somente pela fé neste justificador é que nós podemos ter o nosso problema e a nossa necessidade resolvida. Somente através de Cristo podemos ir a Deus. E veja que esta obra de Cristo é uma obra ampla, universal, tanto no sentido de cobrir todo o mundo, como também é uma obra atemporal, de cobrir toda a história. Veja, existe um verso que é muito mal interpretado, porque normalmente se pega somente ele do contexto, né, todo, que é o verso 25, no qual diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja, o que Paulo está dizendo aqui é que até a chegada de Cristo, esse povo que vivia sob a tutela da lei, até a manifestação da graça, até a vinda de Jesus, Deus não havia punido estes homens. Ele reteve isto aí. Mas agora, então veja o que diz o verso 26. Tendo em vista, então Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista esperando que houvesse a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Jesus é o redentor, o remidor, é o propiciatório de todos, em todos os tempos. Aqueles que viveram antes, que Deus não executou a sua justiça naquele momento, aqueles que viveram no período da vinda de Cristo e aqueles que já viveram e vão ver ainda até a sua volta. Quando Cristo veio, ele assumiu para si o direito de julgar todos os homens, aqueles que estavam sob a tutela da lei e os que não estavam sob a tutela da lei. Não há um único pecado em toda a história humana que não será punido, que não será julgado, que não será tratado no fiel da balança de Deus. Aqueles que viveram pela fé em Cristo, pela fé de Abraão, pela fé no Filho da promessa, que é Cristo, como diz Paulo aos Gálatas, terão seus pecados absolvidos, porque Cristo pagou por eles. Eles foram punidos em Cristo. Mas aqueles que viveram baseados e fundamentados numa falsa fé ou em fé alguma, eles mesmos receberão o castigo, o justo castigo de Deus, e Cristo o executará. Veja, só há um caminho para a redenção. Em todo o escopo da história, ninguém pôde ou poderá ser salvo sem Cristo ou fora de Cristo, aquém de Cristo. Somente Cristo, Jesus Cristo, somente a fé em Jesus
pode conduzir alguém ao Pai e dar a ele acesso à sua mesa, à sua casa, ao relacionamento com Deus. Somente Cristo pode reconciliar-nos com Deus. Somente Ele pode resolver o nosso problema do pecado. Somente Ele pode saciar nossa necessidade de redenção e reconciliação. Veja que Paulo é claro ao dizer aqui, no verso 28, ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que ele está dizendo é: você, por mais que faça, você, por mais que confie na sua capacidade de exercer boas obras e cumprir as regras da palavra de Deus, se você crê nisto para a redenção, você está enrolado. Porque só há uma maneira de ser tido por justo diante de Deus, e é pela fé em Cristo. No capítulo 5 da carta aos Romanos, verso 1, Paulo é muito claro. Paulo arredonda isso aqui, ele coloca a cereja nesse bolo. Ele diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Você não pode fazer nada para se justificar. Você precisa, ainda que seja difícil, depender de Jesus. Portanto, irmãos, cuide do seu coração, da sua vida. Guarde-se de achar que seus problemas são deste mundo, sociais, que seus problemas são econômicos, relacionais, de vaidade, de enfermidade. Guarde-se de achar que esses são os seus maiores problemas. O seu maior problema, como é de toda a humanidade, é o pecado. Trate-o com seriedade. Subjugue-o com obediência a Deus e a sua palavra. Guarde de pensar que sua necessidade é de coisas que esse mundo pode produzir ou coisas que seu coração anseia. Não. Sua necessidade é ter um relacionamento fino e em sintonia com o Pai. É estar reconciliado. Essa é a sua necessidade maior, porque essa é a necessidade atemporal, é a necessidade eterna, que toca a eternidade. Então livre-se do pensamento de que suas necessidades estão fundamentadas, circunscritas a este mundo e a esta vida. Sua maior necessidade é ter um relacionamento justo, digno, íntegro, real com Deus. Um relacionamento perdido, quebrado por causa do pecado. E por fim, guarde-se de achar que você pode ir a Deus sozinho. Livre-se desse pensamento. Entenda que você só pode ir a Deus por meio de Jesus. Creia em Jesus e somente em Jesus. Confie em Jesus e tão somente na obra de Jesus. É somente a pessoa, a obra e a justiça de Jesus que pode resolver o seu problema e saciar a sua necessidade, que pode redimi-lo. Que Deus o abençoe, o sustente, o fortaleça e faça com que você se livre do pensamento de que o problema não é seu, é nosso. Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pela redenção em Cristo. Nos revigore e fortaleça e nos dê uma fé genuína, a fim de que vivamos na dependência do Senhor Jesus e nos deleitando no relacionamento profundo, verdadeiro e íntimo com o Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Deus guarde a sua casa, a sua família e a sua vida, em nome de Jesus.